Então, pessoal, muita gente ficou esperando e me cobrando um vídeo ontem para explicar a treta envolvendo o Flávio, o Vorcaro e o filme Dark Horse. E assim, não deu para fazer porque eu não queria abrir um vídeo, ler matérias de jornais e dizer que tínhamos que esperar para ver o que ia acontecer. Eu realmente queria saber de fato o que foi que rolou para aí eu contar para vocês, explicar para vocês. E enfim, eu consegui. No vídeo de hoje, a minha única intenção é deixar claro de forma didática o que realmente rolou. E eu tenho uma opinião sobre isso. Mas ao final do vídeo, você vai me contar a sua. Sem mais enrolação, bora pro que interessa. Galera, vídeo começando, então já deixa o seu like para ajudar o vídeo a engajar, o YouTube entender que é relevante e a gente furar a bolha nessa explicação que tá mega didática. Posso contar com sua contribuição? Reza a lenda que não faz o dedo cair. E desde já, muito obrigada. Então, na quarta-feira à noite eu cheguei até a fazer uma postagem no Twitter sobre o caso, mas sabe aquelas coisas que você se arrepende de ter feito? Eu tenho consciência do alcance das minhas publicações e tudo, até ontem à noite, de fato não estava claro para mim. Fiz essa postagem e depois eu fiquei caladinha. Foram 24 horas ouvindo e ó, de boca fechada. E olha, para uma pessoa que dá 50 chibatadas com a língua por segundo, foi difícil. Teve a hora de ouvir, mas agora é a hora de falar. Vamos aos verdadeiros fatos. Esse moço aqui é o famoso Thiago Miranda. Ele é o dono da agência MIT, aquela agência contratada por Vorcaro para trabalhar pautas pro-master com influenciadores digitais. Vocês se lembram disso, né? Thiago Miranda também foi sócio do Léo Dias e, segundo matérias de jornais, foi através dele que Daniel Vorcaro investiu alguns milhões no portal. Ainda segundo a imprensa, foi também através do Thiago Miranda que o Daniel Vorcaro acabou se tornando sócio do Brasil Journal e do site Platô BR, que é ou era até aquela data do Guilherme Amado, aquele jornalista que fez a matéria sobre o Felipe Martins. Thiago Miranda foi apresentado a Flávio Bolsonaro e em uma conversa entre eles, já que Thiago era um cara das mídias e bem relacionado com empresários, Flávio mencionou a Thiago que estava buscando investidores para o filme sobre o presidente Bolsonaro. E foi nesse momento que Thiago pensou: eu conheço um cara. Estávamos em 2024 quando Thiago apresentou Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro e a proposta de patrocínio para o filme foi oferecida. Vorcaro topou o patrocínio e o valor ficou fixado em 24 milhões de dólares, o que na época daria algo em torno de 130 milhões de reais. Eu sei, de fato é um valor alto, bem alto. Mas para dar credibilidade no que eu quero transmitir e você não ficar com a sensação de que eu estou passando pano, eu vou pegar a fala do jornalista do Intercept, um veículo de esquerda, que inclusive foi o responsável pelo vazamento do áudio do Flávio. Presta atenção. Mas também é preciso ser bastante transparente quanto a isso, que nos diálogos, inclusive no áudio, entre Flávio e Vorcaro, e esse áudio até aquele momento nenhum dos dois imaginava que viria a público, eles são bastante explícitos de dizer que o dinheiro seria para pagar, por exemplo, Jim Caviezel e o Cyrus, diretor da obra. Lembrando, para quem não conhece, o Jim Caviezel, ainda que nos últimos anos tenha passado por um processo de radicalização bastante acelerado, ele é um prestigiado ator do cinema americano. Foi o protagonista do filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. É protagonista da série Pessoa de Interesse, que até hoje está nos streamings por aí. E a produção, também, como eu disse anteriormente, ela foi uma produção de bastante impacto e de um custo alto. O Intercept, por obra das minhas colegas e brilhantes Tatiana Dias. Gente, aqui ele vai começar a super falar ai, da produtora, falar mal da produtora. Eu cortei aqui porque ninguém é obrigado, tá? Então deixa eu continuar aqui da parte que ele continua falando da matéria do próprio Intercept. Mas nessa reportagem a gente teve acesso a documentos internos dessa produção, César, que mostram sim um nível de profissionalismo que é compatível com grandes produções.
De fato, esse valor é muito alto e a gente não sabe se ele foi inteiramente utilizado pelo filme. Não temos como afirmar isso. Mas também sou obrigado a dizer que sim, a gente teve acesso a materiais que mostravam detalhes das diárias de produção, do desembolso feito a pessoas que trabalharam nessa obra aqui no Brasil, as locações que foram utilizadas para essa obra, que, para além do espaço, tiveram a presença de atores e equipe internacional. Então, não vou dizer, obviamente, que será um grande filme, mas porque duvido um pouco do potencial criativo e estético da extrema-direita brasileira. Vou aguardar o filme sair, se sair, para fazer esse tipo de comentário, mas posso sim dizer que foi uma produção de alto custo. Parece que vem um filmaço por aí. Mas voltando à história. O Volcaro não foi até o banco e transferiu esse dinheiro para a conta da produtora. Segundo matéria do Valor Econômico, o setor de câmbio do Banco Master teria se recusado a realizar a transação. Então, Volcaro orientou que o pagamento deveria ser feito pela empresa Entre Investimentos, da qual ele era sócio, e o valor seria enviado a um fundo exclusivo aberto nos Estados Unidos para receber e fazer a distribuição do valor para a produção do filme. E é aí que entra a Heaven Gate, que é um fundo controlado por um advogado próximo ao Eduardo Bolsonaro, lá no Texas. O filme Dark Horse não possui um investidor, possui aproximadamente 10 deles. E o fundo Heaven Gate teria sido colocado nessa posição de investidor. Volcaro então enviou para esse fundo aproximadamente 12 milhões de dólares, o que daria um pouco mais de 60 milhões que foi noticiado pela mídia. Mas vocês lembram que o valor do patrocínio era de 24 milhões de dólares? Então estava faltando dinheiro. E é aí que entra o áudio do Flávio. Pausa nesse momento para minha opinião pessoal antes de eu continuar. A cagada suprema do universo foi o Flávio ter escondido das pessoas que ele tinha contato e negócios com Volcaro. Flávio, o que você achou que ia acontecer, meu filho? Você achou que a PF, em posse dos celulares do Volcaro, o contato de vocês seria poupado? E eu preciso ir além disso. Eu não sei o porquê você fez isso. Eu não sei se por medo de atrapalhar a campanha eleitoral, de chamar um alvo para sua testa em algo que você tinha certeza ser lícito. Eu não sei o que você pensou, mas eu sei o que pareceu, que você estava devendo algo. E por isso deveria ser escondido. A direita brasileira, e aqui eu tenho que falar apenas da direita, porque a esquerda não se importa, afinal eles elegeram Lula, tem um trauma latente à corrupção. O candidato da direita não basta apenas ser honesto, ele tem que parecer honesto. E o fato de você ter escondido essa informação criou uma narrativa muito pior no imaginário das pessoas do que se você tivesse revelado logo de cara e matado esse assunto. De novo, eu não sei o que você pensou, mas eu sei o que pareceu e foi ruim. Bem ruim. E eu não entendo bem o pensamento de alguns marqueteiros que acham que é feio para uma pessoa, uma autoridade, vir a público pedir desculpas de forma bem sincera. Pedir desculpas é algo difícil de se fazer, exige muita humildade, mas, na minha percepção, engrandece a pessoa, justamente por ser algo difícil de ser feito. Mas esse ato também demonstra coragem, principalmente quando você sabe que será alvo de escrutínio público. Eu não estou dizendo que é isso que você deve fazer, eu sou apenas uma comentarista política. Mas eu sinto que se você fizesse, seria algo bom. Bolsonaro era o cara que, quando fazia cagada lá, do jeito dele, ele abria uma live e dizia que deu uma canelada, de forma sempre muito sincera. Pessoas erram. E o que eu sentia nesses momentos do presidente era uma espécie de identificação. Tipo, eu erro pra caramba, mas até o presidente erra. Todo mundo erra. Mas, como eu disse, essa é só minha opinião. Tirando pausa e voltando agora para a história. O áudio do Flávio é bem claro. Eles contavam com o dinheiro e deram andamento na produção do filme. Mas as receitas começaram a vencer. E aí, nesse momento, Flávio, de uma maneira que deixava bem nítido o seu constrangimento, foi lá e cobrou o Volcaro. O pagamento começou a ser feito no final de 2024. O momento do áudio era a véspera da prisão do Volcaro, no final de 2025, na véspera do escândalo que estava sendo gestado desde julho daquele ano estourar. No áudio, o Flávio cita um momento difícil que o Volcaro estava atravessando. Então, eu concluí que o Flávio já estava acompanhando o noticiário que especulava a liquidação do Master. Se o Master fosse liquidado, como é que ia fazer para receber o restante do dinheiro para quitar as dívidas da produção do filme?
E até por isso o constrangimento do Flávio no áudio. Mas aí é achismo meu. Quando o áudio foi divulgado, a primeira impressão foi de que, já nas vésperas da prisão do Vorcaro, o Flávio estaria iniciando um negócio com o Vorcaro. E agora sabemos que não foi isso que rolou. Já havia se passado mais de um ano. E na época em que o contrato foi feito, Vorcaro era um banqueiro badalado. Ele não financiava apenas entretenimento, ele financiava eventos do STF. Então, para todos os efeitos, ele deveria ser um cara legal, né? Bom, o áudio veio à tona. E aí aconteceu a cagada número 2. Tanto a produtora do filme quanto Mário Frias, que é o gerente executivo do filme, apareceram dizendo que não tinha R$ 1 do Vorcaro empenhado, quando Flávio, uma hora antes, disse que tinha sim. Aí não dá para culpar as pessoas que começaram a se perguntar: uai, se o dinheiro foi enviado, o Flávio confirmou, mas não chegou até o filme, para onde foi esse dinheiro? Essa comunicação, no mínimo desastrosa, gerou o repertório da mídia inteira ao longo de todo o dia de ontem. E mais uma vez, foi bem ruim. Novamente, o trauma latente da direita ficou em evidência. Por fim, no início da noite, tanto Flávio quanto Mário Frias se manifestaram novamente. Flávio na Globo News reafirmando que sim, Vorcaro empenhou dinheiro no filme, sim. E Mário Frias emitindo uma nota meio que dizendo que não tinha dinheiro do Vorcaro no filme porque o dinheiro saiu da empresa Entre Investimentos, depois foi para o fundo no Texas e que foi esse fundo responsável pelos pagamentos. Logo, não tinha o nome do Vorcaro em nada. Sério. Eu não sei qual é a surpresa, galera. Comunicação foi nosso maior problema desde 2019 e parece que nada mudou. Enfim, Daniel Vorcaro é tão investidor que, segundo o Globo, seu nome consta como produtor executivo do filme no IMDb, o que, em resumo, mostra que o filme aconteceu com a participação do Vorcaro de forma oficial. Segundo o Metrópolis, a contrapartida de Vorcaro nesse caso não era um relatório de compliance que custou 129 milhões. Era bilheteria. O que geralmente é o que os investidores de filme recebem, né? O lucro voltando para o cofre através da bilheteria. Em resumo, Vorcaro pagou metade do que foi combinado, porque seu banco foi liquidado. E o papel do Flávio foi ter ido atrás do investidor, que na época era quase uma mãe, já que ele financiou o Estadão, o Metrópolis e... Pera, deixa eu colocar o áudio que é bem mais legal. Só para colocar todo mundo sabia em 2024 que ele era enrolado. Seu pai fez uma postagem dizendo que ele fazia parte do sistema. Olha, eu posso falar? Por favor. Obrigado. Vocês estão dizendo que, né, eu devia ter obrigação de saber de algo que o Brasil inteiro não sabia. Na época, em dezembro de 2024, ele era um banqueiro, né, que frequentava as altas rodas do Supremo, participava de um monte de festas com grandes empresários, financiava diversos eventos. Inclusive, o Daniel Vorcaro, o banco dele, botou 160 milhões de reais na Globo. Programa do Luciano Huck, entre 2025 e 2026. É dinheiro sujo? É dinheiro sujo? Vocês sabiam da origem desse dinheiro? Eu acho que não. Acho que vocês agiram de boa fé. Como eu também fui buscar de boa fé. Cara, que situação constrangedora. E é sério, eu assisti esse trecho em loop eterno. E toda vez eu colocava a mão no rosto e sentia meu rosto quente. Foi muito bom. E essa situação da Globo foi pior porque o negócio começou em 2025 e atravessou 2026, né? Vorcaro já era radioativo de forma absoluta. Mas é patrocínio, né, Globo? Para vocês não foi dinheiro sujo, foi apenas business. Bando de hipócritas. Ainda falando dessa entrevista do Flávio na Globo News, eu confesso que eu não gostei muito. O Flávio, ele não sabe explicar os pormenores porque a sua função foi de captar o investidor para o filme que rolou nos Estados Unidos. Então eu achei que ficou um pouco confusa. E é então que eu chego no ponto que pode resolver tudo isso e encerrar esse assunto. Mário Frias foi até a imprensa informar que até o cafezinho que foi tomado tem nota. Perfeito. Após toda essa pataquada, o que os eleitores esperam para recobrar a confiança que foi abalada é transparência total.
Se tem recibo até do cafezinho, meu amigo, bora abrir um site e anexar todos os comprovantes de pagamento para que sofram escrutínio público e assim o assunto morra de forma definitiva e o eleitor se sinta satisfeito. Ah, Bárbara, mas não pode revelar isso, tem cláusula de sigilo de não sei o quê. Bom, numa hora dessas, você põe na balança o que é mais caro, um processo ou o risco de perder uma eleição. Nada nesse momento vai ser mais caro do que a falta de transparência para uma situação que foi criada dentro da nossa própria bolha e que poderia ter sido evitada. Postem os comprovantes que eu tenho certeza que os detetives da internet farão o resto e irão conseguir rebater cada acusação que receberem. Conseguirão diluir qualquer dúvida que possa pairar. E assim a gente poderá seguir adiante e levar esse caos como mais um degrau do doloroso aprendizado. Caso contrário, galera, daqui a pouco vai sair mais áudio sobre o mesmo tema, mais mensagens, mais desgaste. Mas essa é só a minha opinião. Além disso, eu achei bem adequado o foco ser a investigação do Banco Master, deixando claro que o cara que os inimigos políticos acusam de cometer um crime está praticamente implorando para ser investigado. Mas quem acusa não quer que a investigação aconteça. A CPI do Master é uma investigação política. E essa narrativa é política, então tá na arena certa. Insistam nisso. Vamos com transparência, com humildade, com coragem, porque essa combinação não costuma falhar. E olha, eu espero que esse filme seja um sucesso absoluto. Primeiro, pelo presidente Bolsonaro. Segundo, para ver a cara de bunda desses jornalistas. É uma motivação dobrada. Mas isso tudo é o que eu acho. E você? Acha o quê? Você conseguiu, enfim, entender o que rolou? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E antes desse vídeo acabar, eu quero muito agradecer a Marilu, a Ana, a Cláudia e ao José, que se tornaram membros fundadores Ouro, e o Carlos, que se tornou membro diamante do meu canal. E assim cravaram seus nomes na minha história. E eu só posso agradecer, galera, de coração. E agora, o último recado, é o último mesmo, porque o Te Atualizei nunca recebeu um centavo de partido político, dinheiro público ou qualquer tipo de investimento externo. Tudo que foi construído até aqui nasceu de trabalho, coragem, independência e, principalmente, da confiança das pessoas comuns que acreditam no que eu faço. E agora estamos preparando um projeto muito importante. Um livro sobre a história do bolsonarismo. Não um livro feito por gabinete, não um livro financiado por um partido. Um livro construído com seriedade, pesquisa, documentos, fatos e responsabilidade histórica. E o mais bonito de tudo isso é que esse projeto está sendo 100% financiado por pessoas comuns. Pessoas que entenderam que essa história precisa ser registrada. Pessoas que sabem que, se a gente não contar o que vivemos, outros vão contar por nós. Por isso, hoje eu quero te agradecer. Obrigada de novo por confiar em mim e no meu trabalho. E se você quiser e puder participar da construção desse projeto, o link está no QR Code que está aparecendo aí na tela, mas também vai estar fixado no primeiro comentário do vídeo. Porque essa história é nossa, e somos nós que vamos contá-la. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui! Tempo a gente esperou, viu o poder se fechar e calou. Mentira em rede se multiplicou e até pensar virou alvo e temor. Desumanizam pra impor, rótulo cola no opositor. Antes da lei vem o clamor e a vitrine cobre a dor. A ferida do mundo não tem par, memória exige não repetir. O método tenta sempre voltar, cabe a consciência impedir. Acorda, Brasil, levanta do chão, retoma a razão. Acorda, Brasil, rompe a corrente da manipulação. Acorda, Brasil, na luz da verdade, com força de novo.